Viu, Micael? O tema da palavra é poder para pregar o Evangelho. Eu geralmente converso com a Raislânia dentro de casa e eu pergunto, por que é, amor? Se bem que eu sei mais ou menos a resposta, mas eu sempre faço essas perguntas para mim, para a Raislânia, por que é que as pessoas pregam tão pouco o Evangelho? Por que os irmãos estão orando pouco? E tem uma resposta sociológica e espiritual também. Mas por que é, irmãos, que a igreja, os irmãos, não esboçam o amor, o interesse de convidar amigos? Não é possível que a gente não tenha amigos na sociedade. Amigos. Se nós usarmos o percentual de 100 convites que nós fizermos, vamos diminuir 10 convites que nós fizermos aos nossos amigos, vamos usar a porcentagem. Se 10%, ou seja, atender, você já fez muita coisa. Tu já paraste para pensar que se cada um de nós trouxermos uma pessoa necessitada de Jesus, preste atenção, não é o papel de chamar a pessoa para ser crente, não, é chamar a pessoa para receber o que Jesus tem para dar. E é nessas chamadas que Jesus transforma a vida de alguém. E eu percebo que poucas pessoas estão se convertendo, embora a igreja evangélica ela já seja milhares em muitos campos. Aqui em Jijoca são dezenas de igrejas que estão espalhadas no nosso território. No Ceará são milhares de igrejas evangélicas espalhadas. A igreja tem um trabalho social muito bonito de transformação. Quantas pessoas que eram excluídas, estavam marginalizadas, esquecidas na sociedade, que foram resgatadas, famílias resgatadas, vidas mudadas, gente que estava sofrendo debaixo da coleira, das garras do diabo. Outros não estavam sofrendo debaixo das garras do diabo, mas estavam cegos, pobres, ricos, gente que sofre, gente que não sofre, pessoas doentes, não doentes, pessoas que falam bem, pessoas que na cultura de alguns não falam bem. A igreja ela inclui, ela é inclusiva. Quantas mulheres por aí elas falam no seu íntimo: se o meu marido fosse crente, como o marido de fulana de tal, que quando era crente, para virar o Satanás faltava só um empurrãozinho, e hoje é crente, está na igreja, usa até gravata, até prega, diz que até ele é pastor. Se meu marido fosse crente como aquele fulano de tal que eu conheci, que morava aqui na minha rua, eu não apanhava mais, eu não dormia mais perto do homem fedendo a cerveja, a bafo, um homem briguento, um homem mentiroso, um homem que enrola. Meus irmãos, as pessoas nasceram para ser bênção na vida das outras. E eu sempre faço esse questionamento. E então, pensando em tudo nisso, eu estava lendo esse texto hoje, você está falando com a Raíssa, sempre estava lendo esse texto hoje, e de fato, nós não pregamos, nós não estamos colaborando mais, porque falta poder de Deus na nossa vida. Nós não estamos muito interessados no poder do Senhor. Muita gente está interessada em dinheiro, roupa, carro, fama, foto, status, holofotes, aplausos, ser reconhecido pela violência, pelo grito, pelo murro na mesa, pelos músculos. Outras serem reconhecidas pelo bumbum que postam nas redes sociais, pelo biquinho que fazem na foto, pela cirurgia que faz para levantar às vezes os seios. Meus irmãos, tem muitos que estão procurando tudo, mas só dá para fazer uma revolução se nós estivermos debaixo do poder de Deus. Porque é debaixo do poder de Deus que a gente não vai ter vergonha de pregar o Evangelho. É debaixo do poder de Deus que a gente não vai ter vergonha de andar com a Bíblia Sagrada. É debaixo do poder de Deus, irmãos, que a gente expulsa demônio. Tem gente que tem medo de demônio, irmãos. Tem gente que nem quer acreditar nisso. Nestes dias, Moisés estava muito aperreado, e era mais ou menos assim, quase meia-noite. Ele disse: pai, eu não estou conseguindo dormir, pai, está tão ruim, eu estou com medo. Eu disse: com medo de quê, Moisés? Não sei, pai, eu estou com medo. E eu, quando bora lá no teu quarto, eu senti aquele arrupião assim na minha casa. Eu disse: espera aí, desce não. Aí eu levantei as mãos para os céus e disse: Moisés, tu vai dormir? É muito agora. Ele disse: será, pai? Vai. Fiz uma oração. Eu disse: meu Deus, essa casa que eu moro é consagrada
para ti. Eu não permito que entre nenhum tipo de demônio nesta casa. Palavrão, vício, não anda cerqueando este lar. E todo espírito maligno que tenta perturbar a minha casa, tirar o sono do meu filho, seja repreendido em nome de Jesus. Aí eu orei, abençoei o Moisés. Eu disse: agora, Moisés, está com medo? Tô não, pai, o medo passou, vai dormir. Foi dormir quando foi outro dia. Pai, eu dormi um pouco, foi uma beleza. Existem batalhas, irmãos. Nós não podemos aceitar que o inferno cerque, permeie a nossa casa. Outro dia, agora essa foi mais recente, o Marcelo, tudo isso debaixo de batalhas. A gente às vezes fica até mais tarde conversando sobre a igreja, sobre a obra, sobre os irmãos, sobre o problema dos irmãos, sobre como nós podemos fazer melhor. E aí o Marcelo, era mais ou menos 1h da manhã, disse: pai, não estou conseguindo dormir, eu tive uma assombração agora, eu vi um bicho ali com os olhos vermelhos olhando para mim na janela. E eu disse: foi mesmo, Moisés? Foi. Marcelo foi. Aí mais uma vez tinha aquele mal-estar dentro da casa. Coloquei as mãos na direção, saí orando, fui no quarto, abençoei o quarto do meu filho. E aí, Marcelo: eu estou sentindo melhor, mas se o Moisés vir dormir no meu quarto aqui vai ser melhor ainda. Aí foi, dormiram. Parece assim, algo que é uma história bonita, mas isso existe, irmão. Nós não podemos deixar que o mal cerque a nossa casa. Nós não podemos deixar que o mal cerque a casa do nosso vizinho. Tem um vizinho na sua rua que você mora, que é uma pessoa que é conhecida cedo, você está vendo aquela pessoa andando por passos perigosos, andando com uma conduta diferente, e você não vai fazer uma oração para essa pessoa, irmão. Você não vai repreender a violência da rua que tu mora. Tu não vai deixar a luz brilhar na tua vida. Se faltar o poder de Deus na nossa vida, a gente não olha para essas coisas. Se faltar a unção do Espírito Santo na nossa vida, a gente vive uma vida normal. Mas o texto que eu escolhi aqui é um texto que fala das proezas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entrou em Jerusalém, e houve uma entrada triunfal. Saiu de Jerusalém e foi para a cidade de Betânia, que é fora de Israel. Eu não sei o que ele foi fazer lá em Betânia, mas a Bíblia dá um registro que a Marta, que a Maria, que o Lázaro moravam lá, mas o texto aqui não diz que eles foram na casa de Marta e Maria, mas voltaram de Betânia. E naquela caminhada de volta, está desse jeito no texto, Marcos capítulo 11, versículo 12. O Senhor Jesus estava com fome. E aí ele com os seus discípulos, ele vai andando, aí vê a figueira, não era tempo dos figos, não era tempo deles da árvore produzir os figos. Ele olha, se chateia e diz: maldita serás tu, figueira, nenhum homem mais comerá fruto de ti. Os discípulos olharam para aquilo e tudo bem. E alguém insiste, mas o nosso Senhor Jesus foi muito severo com aquela planta. Não era nem a época da planta dar os frutos, ok, mas os frutos da figueira, eles são produzidos e eles não são muito bons para o consumo na época que a árvore está produzindo fruto, não. Agora, quando o figo seca, que ele fica desidratado e fica na árvore, é o momento certo das pessoas irem lá e comer o figo, ok? E o que acontece é que a fé, nosso Senhor, ele dá um exemplo de fé. Ele ensina acerca da fé. E a fé não olha as circunstâncias, nem as condições, mas a fé olha exclusivamente para a promessa de Deus. Quem está entendendo aí, diga amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou a figueira, ele mesmo foi que amaldiçoou a figueira, como está aqui no texto. E no momento da sua fala, parecia que nada aconteceu. Os discípulos olharam para a planta e viram que as folhas estavam alinhadas, direcionadas, hidratadas, e ficaram sem entender, porque tudo estava normal. Esta era a visão natural que os discípulos estavam tendo. Estavam vendo tudo normal, pelo estilo de vida, pela sequência da vida, pela experiência da vida, pelo círculo da vida, tudo está normal. O Senhor deu uma palavra para aquela figueira, mas os discípulos olhando, estavam vendo tudo como viam antes. Esta visão natural, lógica, de experiência vivida, ela é muito perigosa.
Por quê? Porque tudo está ok diante da naturalidade. E quando as coisas estão naturais diante da nossa visão natural, é aí onde muitas pessoas não conseguem se apoderar da fé. É por causa da naturalidade, é por causa da lógica, é por causa daquilo que eu pego, que eu codifico, que eu vejo, que as pessoas elas ficam amarradas. Elas olham para as circunstâncias, elas olham para as conclusões, elas olham para as condições, elas olham para os sintomas, elas enxergam apenas o sentimento que está bem pertinho dos seus olhos. E as pessoas só acreditam naquilo que os olhos naturais estão codificando. Os discípulos estavam acreditando naquilo que eles estavam vendo, mas o homem de Deus deve enxergar além das coisas naturais. O cristão que serve a Jesus deve enxergar além das coisas que é simples e são naturais. Nós devemos acreditar na Escritura, aleluia, e nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus, elas estão sobre o natural. As promessas de Deus quebram as leis naturais. As promessas de Deus são promessas que elas são fabulosas. Por exemplo, Jesus Cristo, Ele tira a pessoa das trevas e coloca na luz. A Bíblia diz que o que Deus faz é sobrenatural. As coisas velhas se passam, a mania velha se passam, e eis que tudo se faz novo, como está escrito em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, eu quero que você entenda que nós não podemos apenas olhar para as pessoas de maneira natural. Nós não podemos olhar para os nossos parentes apenas de maneira natural. Quantas mães às vezes lançam maldição sobre seus filhos e usam até esse termo que eu vou dizer: esta menina é uma preguiçosa, uma cebosa, não quer dar para nada, não vale nada, isso aí é sem futuro. Quando as pessoas olham para o natural, este menino aqui, o bicho é um jumento, é um cavalo batizado, esse aqui não vai prestar para nada, tudo não presta para nada. Olham para o natural, para a preguiça do momento. As pessoas olham para as falhas das outras pessoas e utilizam os sentimentos e espraguejam as pessoas, porque estão olhando de maneira natural. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Nós devemos crer nas promessas de Deus. Nós devemos acreditar naquilo que Deus acredita. O cristão que serve a Deus tem que ser espiritual. Tem alguém comigo aí crendo nisso? Tem? O cristão que deve servir a Deus, ele deve usar a sua fé em Deus. O cristão, ele tem que crer, aleluia, de maneira espiritual, enxergar as coisas de maneira espiritual. Porque a Bíblia diz que o homem natural só consegue discernir as coisas naturalmente, mas o homem espiritual, ele discerne as coisas espiritualmente, e por ninguém é discernido. Aleluia! Às vezes eu estou andando, aí eu vejo um picolezeiro andando no meio da rua, aí eu olho para ele e lanço uma palavra de bênção. Jesus abençoa aquele homem ali, aquele homem um dia vai ser auxiliar na obra, aquele homem ali um dia vai ser o pregador do evangelho. Às vezes eu passo e vejo o pessoal tomando uma cachaça no bar, dançando e etc. Aí eu olho e às vezes sempre eu comento com algum irmão, eu digo aos irmãos ali, tudinho, ó. Aí eles olham, aonde? Está ali no bar tomando uma cachaça, aquele pessoal, tudo vamos ser crente, Jesus vai libertar tudinho. Jesus tem uma obra na vida de todas aquelas pessoas. Aí os irmãos riem, mas nessas palavras eu já vi gente se converter. Com estas palavras eu já vi gente mudar de vida. Com estas palavras eu já vi gente ser transformada para se cumprir a palavra. Quantas pessoas, irmão, não podia ver uma sapupara, irmão, que dava água na boca e lambia os beiços. A maioria aqui não era viciada em algo não, mas alguns eram, e Jesus nos libertou. Aleluia! A maioria aqui são pessoas comuns, mas tinha alguns do nosso meio que eram incomuns, eram mais danados, eram mais trabalhosos, eram mais cabeça dura, eram mais maluvido, eram mais teimoso, eram mais rebelde. Mas o Espírito Santo chegou na vida dessa pessoa e transformou essa pessoa. Tirou a rebeldia, tirou a valentia, tirou o medo, tirou a grosseria, tirou a estupidez. A pessoa continua morando no mesmo canto, mas a pessoa mudou, porque os céus, o Espírito Santo entrou na
vida desta pessoa. Tem alguém que conhece alguém que foi transformado por Jesus aí, meu irmão? Aleluia! E Jesus transforma qualquer ser humano que dê lugar ao Espírito Santo. Aleluia! O nosso Senhor Jesus não estava olhando para as folhas. Os discípulos estavam vendo as folhas hidratadas. O nosso Senhor, antes de amaldiçoar a figueira, Ele deu uma olhadinha para a figueira assim, de cima a baixo. Já era para ter figos ali murchos, que dava para comer alguma coisa. Já era para ter figos desidratados, porque passou a época de produzir figos, mas não tinha nada. Então o Senhor Jesus, Ele viu o que os discípulos não estavam enxergando. Os discípulos estavam discernindo apenas o que os olhos deles estavam conseguindo alcançar. Mas Jesus olhou para as raízes da figueira e viu que a figueira não prestava e disse: maldita é tu. Maldita por quê? Porque tudo aquilo que não é bendito, tudo aquilo que não é abençoado, tudo aquilo que não concorre de maneira suave, natural, límpida, como Deus estabeleceu, está amaldiçoado. Aleluia! Mas nenhuma palavra de maldição terá autoridade sobre a sua vida. Não aceite palavras de maldição e nem coisas amaldiçoadas sobre você. Sabe por quê? Porque você está em Jesus. E Jesus disse: todo aquele que está em mim, este dá fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Diga para o crente que está do teu lado aí: participe deste culto de doutrina falando: você é uma bênção. Aleluia! Você é uma bênção. O nosso Senhor está ensinando para eu e para você não olhar apenas para a carne, não olhar apenas para o homem, não apenas produzir um jugo desigual, mas nós devemos olhar para o transcendente, devemos olhar para o espiritual, devemos olhar para o que Deus é capaz de fazer. Nós devemos trazer à existência aquilo que não existe ainda. Olhe para a pessoa que está na sua família, olhe para as pessoas que moram na sua rua e traga à existência. Veja pelos olhos da fé o Espírito Santo quebrando as algemas que aprisionam esta pessoa. Aleluia! Eu tenho uma notícia para você: você não nasceu para sofrer, e nem nasceu para ser saco de pancada, e nem para morrer antes do tempo. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para produzir frutos dignos de arrependimento. Você nasceu para sentir a presença de Deus. E você nasceu para ser um instrumento usado nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Infelizmente tem gente que tem miopia espiritual. Pastor, o que arrumar? Não quer essa miopia mesmo? Alguma pizza? Não. Miopia é a deficiência visual que faz com que a pessoa não enxergue de maneira nítida, límpida, clara o que está longe dela. Por exemplo, eu tenho miopia. Eu só consigo enxergar alguma coisa aqui muito bem, da mesa para cá. Você pode fazer da língua, fazer munganga, que eu não vou enxergar você. Você pode dormir aí, eu não enxergo direito, só vejo um vulto, está tudo embaçado aqui na minha frente. Mas quando eu boto os olhos, a miopia é corrigida e eu consigo ver todos vocês. Aleluia! Tem muita gente com essa deficiência espiritual. Tem pessoas que só conseguem enxergar o que está bem pertinho dela. Tem gente que só consegue enxergar a Coelce, a Cagés, o remédio, a UPA, o hospital, o ladrão, o crime, o adultério, o roubo, a mentira, a falcatrua, a maledicência, a malícia. Tem gente que só enxerga o que está perto dela, mas não consegue enxergar o que Deus está fazendo lá na frente. Não consegue ver o operar de Deus lá nas distâncias. Não consegue ver que Deus está trabalhando. Ei, rapaz, Deus está trabalhando na tua vida. Você só está aqui na igreja hoje dando glória a Deus porque há anos atrás tinha gente orando por você e você nem sabia. E a oração dessas pessoas alcançaram a sua vida. Você está aqui porque tem joelhos dobrados orando por você. E você veio aqui para ouvir essa frase: que Jesus tem um plano na sua vida. Aleluia! Presta atenção. Israel um dia estava desolado.
cativo. Uma parte da nação tinha sido levada em cativeiro. Nessa leva foi Sadraque, Mesaque, Abidinego e Daniel. Na segunda leva foi o Ezequiel e uma turma muito boa de gente talentosa usada por Deus. Estavam em lugares distantes, mas se conheciam. E ficou a rebarba, a ralé, a pobreza, os excluídos dentro de Israel. E aí o profeta Jeremias começou a fazer lamentações. E quando veio a terceira investida de Nabucodonosor, ele foi levado cativo. A nação estava sendo arrasada, jogado num calabouço, num poço cheio de fezes. E ele, em desespero, depois que sair, ele passa a chorar. Aí Deus se revela para Jeremias na ida para o cativeiro. E ele disse: Jeremias, Senhor, o que é que tu está vendo? Aí soprou um vento do deserto. Ele fitou os olhos e viu aquela poeira, o vento. E ele disse: Senhor, eu estou vendo de longe assim, uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: ei, Jeremias, tu viste bem? O deserto vai florescer, Jeremias. Aleluia. Sabe por quê? Porque as amendoeiras são as primeiras plantas. É como a babuja aqui no Ceará. Está aí a seca medonha, torrão terrível. Quando vem aquela primeira chuvazinha, aí que bate na terra, a semente do capim que estava escondida, queimada, morta, ela brota e o chão seco, torrado, começa a ver aquela babuja, aquele capinzinho verde, e ele vai sobreviver com orvalho, com barro que sobe. Que é isso, pastor? É sinal que vai vir o temporal, é apenas um sinal que vai vir o inverno, é sinal que a sequidão vai embora. Lá nas regiões da Ásia e em Israel é o contrário. O que seca a terra é o inverno, é a baixa temperatura, é o frio. Mas quando Deus começa a aquecer o sol, adivinha o que é que vai brotar na terra? As primeiras coisas são as amendoeiras. A vara que estava pelada começa a ficar florida e cheia de rosa. Tem gente, irmão, que a vida dele está um deserto. Tem gente que a vida dela está um deserto, é escassez, é angústia, é opressão. Tem gente que até já falou essa frase: era melhor eu morrer, eu queria não morrer. Tem gente que diz: eu vou acabar o casamento, eu vou acabar com tudo, eu vou chutar o pau da barraca, hoje eu estou doido. Tem gente que diz: eu vou botar para quebrar, vou matar, vou beber sangue. Ei, se acalma, porque Jesus vai soprar um vento para fazer essa neve derreter e esse deserto desaparecer. O problema é que você só está enxergando o que está pertinho, mas a vara de amendoeira vai florescer na sua vida. Tem alguém crendo aí nessa promessa? Diz para quem está do teu lado aí: vai florescer, se acalme. Diga: vai florescer, se acalme. A roda vai girar, você pode estar por baixo, mas a roda gigante, ela vai mudando a posição geográfica, ela vai quebrando a lei da gravidade, e daqui a pouco você vai respirar o melhor. Aleluia. Você está por baixo hoje? Pois aprenda estando embaixo, porque aí é lugar de aprendizado. Jesus está mostrando para a nação que é Ele quem vai fazer a nação reviver. Levanta a mão assim e segura o que eu vou dizer, pela fé. Levanta a mão assim e segura o que eu vou dizer. Aleluia, pela fé. Quando eu disser, tu pega, tu segura, pela fé. O Senhor vai colocar na sua vida